Olá pessoal do cálculo 2, então vamos continuar aí a seção 6.2. A gente viu 3 exemplos, então os sólidos nos exemplos de 1 a 3 são chamados todos de sólidos de revolução, porque são obtidos pela rotação de uma região em torno de um eixo. Bom, a gente deu a definição de volume de um sólido geral, mas vamos trabalhar na seção 6.2 com sólidos de revolução. Em geral, calculamos o volume de um sólido de revolução usando a fórmula básica da definição, né? O volume é dado pela integral de A até B de A de x dx. Nesse caso aqui, a gente tem aqui uma curva, aqui em função de x, y em função de x, com o x variando aqui de A até B. Então, a gente pega um x aqui entre A e B aqui, faz a rotação dessa área toda aqui, né? Esse segmento aqui vai vai promover aqui um disco. Esse disco aqui tem a área A de x. A gente pega essa área A de x e integra no intervalo aqui de A até B, né? Em relação a x, e obtém o volume. Nesse caso aqui, que o volume é dado pela área de y em relação a y, integral de A de y em relação a y na variação de CAD, a gente tem um caso aqui, onde o gráfico gerado não é um gráfico de função y em função de y, é um gráfico de função x em função de y, não é y em função de x, né? Aqui numa variação aqui de C até D, a gente pega esse gráfico aqui, essa região, e faz a rotação em torno do eixo y, ou seja, em cada segmento aqui, né, da altura y, eu vou gerar aqui, quando ele vai gerar aqui um disco. Esse disco aqui tem uma área, que é a minha área de y. Eu faço o y variar aqui de C até D e calculo a integral de C até D dessa área de y em relação a y para obter o volume do sólido de rotação dessa área. Ou seja, se eu estou aqui com uma curva aqui y em função de x, aqui no intervalo aqui de A até B, eu tenho essa área aqui, né, que está aqui no gráfico XY, no eixo XY, e vou fazer isso aqui virar uma figura tridimensional, né? Então eu vou usar aqui mais um eixo, que é o eixo Z. Então faço a rotação aqui, obtenho esse sólido aqui, pego um ponto qualquer aqui no X, né? Entre A e B, um ponto qualquer aqui, um X entre A e B, obtenho esse segmento aqui, né? Faço a rotação, esse segmento aqui gira junto, né? Esse segmento aqui, ele vai girar junto aqui com essa região e vai obter aqui no X, né, um disco. Então, a área desse disco aqui, depende do X. Como é um disco, é π vezes o raio ao quadrado. O raio é essa altura aqui, no ponto X. Essa altura aqui é f de x. Então, fica a área de x, aqui no ponto X, vai ser π vezes f de x ao quadrado. Então, o volume desse sólido é dado pela integral de A até B, de A de x, dx. A de x é π vezes f de x ao quadrado. Π eu posso tirar para fora aqui da integral, então fica π, que multiplica a integral de A até B, de f de x ao quadrado dx. A outra situação é quando eu estou com uma situação aqui, né? Aqui estou com um gráfico aqui, aqui xy, z. Eu estou aqui com uma curva aqui x em relação a y, x igual a g de y. Tem essa região aqui, compreendida entre a curva g de y e o eixo y. Faça a rotação.
essa curva aqui está variando no intervalo aqui de C a D. Pego um ponto Y qualquer aqui, ponto Y aqui, né? Qualquer aqui entre C e D. Esse segmento aqui vai girar junto aqui com essa área, ou seja, esse segmento aqui, né? Vai girar junto com essa área e vai obter um disco, que é esse disco aqui. Esse disco aqui tem uma área que depende da altura de y. Como é a área de um disco, é π vezes o raio ao quadrado. O raio é dado pela posição aqui, né, pelo valor x, que é o g de y. Então, fica g de y ao quadrado. Então, como que fica o volume desse sólido de revolução quando eu faço a rotação aqui da curva em função de y em torno do eixo y? O volume é dado pela integral de C até D da área de y dy. Posso passar, a área de y é π vezes g de y ao quadrado, posso passar o π para fora, então fica π, que multiplica a integral de C até D, de g de y ao quadrado, dy. Bom, eu tenho outras situações também que eu poderia considerar. Por exemplo, se eu faço se a seção transversal aqui for uma arruela, o que é uma arruela? Arruela é simplesmente um disco menos o outro. Uma situação assim. Situação onde eu tenho um disco maior, que eu retiro um disco menor. Então, essa aqui é uma arruela. Bom, aqui, como que é essa situação? Aqui eu estou com o eixo x e aqui eu estou com o eixo y. Estou com o eixo y aqui. E aqui eu estou com uma função aqui, duas funções de y, né? Essa função aqui, que é a função y igual a g de y, de x, aliás, e essa função aqui, que é a função y igual a f de x. Então, pega essa região aqui entre essas duas funções, essa região aqui entre essas duas funções aqui, e faz a rotação dela em torno do eixo x. Isso vai obter aqui uma espécie de anel, né? Onde a seção transversal aqui é uma arruela. Então, esse raio aqui é o raio menor, aqui, né? Esse aqui é o raio menor e esse aqui é o raio maior. Então, como é que fica aqui? Se eu pegar esse aqui como raio menor e o raio maior, como é que fica a área dessa arruela aqui? Vai ser a área maior, que é π vezes o raio maior, menos a área menor, que é π vezes o raio menor. Coloco o π em evidência, fica π vezes r maiúsculo ao quadrado menos r minúsculo ao quadrado. Então, se eu pegar aqui, aqui é a variação aqui de A até B, pego um x aqui, faço o corte, né? Obtenho a área, é a área dessa arruela aqui. Essa área aqui, a área que depende do x, o x está entre A e B, vai ser π vezes o raio maior. O raio maior é essa altura aqui, ó, que é g de x. Então, fica o raio maior, aliás, né, é a altura maior aqui, ó, essa altura aqui, que é o f de x. Então, fica f de x ao quadrado menos o raio menor, que é essa altura aqui, g de x ao quadrado. G de x ao quadrado. Então, olha, como é que fica o volume desse sólido aqui, quando eu tenho a diferença entre duas curvas e estou rodando essa área aqui em torno do eixo x. Então, o volume vai ser integral de A até B dessa área, ou seja, volume de π, que multiplica f de x ao quadrado menos g de x, que ao quadrado, dx. Esse é o volume. Agora eu poderia, por exemplo, ter uma situação assim, ó.
onde aqui é o meu eixo y e aqui é o meu eixo x. Aqui é o meu eixo x. E eu estou aqui com duas curvas. Essa curva aqui é uma curva x em função de y, x igual a g de y. E essa curva aqui é a curva x igual a f de y. Eu pego essa região aqui, faço a rotação em torno do eixo y. E obtenho esse sólido aqui, que também é uma espécie de anel, né? Bom, faço o corte aqui numa altura y. O y está variando aqui, né? Desse ponto aqui, que é C, até esse ponto aqui, que é D. Faço um corte aqui, obtenho esse anel aqui e a área desse anel depende da altura y, que fica π vezes o raio ao quadrado maior, né? O raio ao quadrado maior é f de y quadrado, o raio é f de y, né? Ao quadrado dá f de y ao quadrado, menos o raio menor. O raio menor é essa distância aqui, que é o meu g de y. Então, fica menos g de y que ao quadrado. Então, como que fica o volume desse sólido aqui? Analogamente ao anterior, é a integral de C até D, de A de Y, dy. Mas o A de Y é π vezes o raio maior ao quadrado, que é f de y ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado, que é g de y ao quadrado. Então, posso passar o π para fora, fica π, integral de C até D, de f de y ao quadrado, menos g de y ao quadrado, dy. Bom, então com isso, agora vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor como que funciona na prática. Bom, exemplo 4. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x e pela curva y igual a x ao quadrado, é girada em torno do eixo x. Encontre o volume do sólido resultante. Então, temos aqui, né, a região R. Então, essa curva aqui, né, é a curva y igual a x ao quadrado. Essa reta aqui é a reta y igual a x. Estão se encontrando aqui no ponto 1, 1. Então, eu quero girar em torno do eixo x. Ou seja, eu vou fazer a rotação aqui em torno do eixo x. Quando eu faço a rotação, obtenho um sólido que na posição, pega um x aqui, né, entre 0 e 1, entre 0 e 1, pega um x aqui entre 0 e 1, esse corte aqui vai ser a minha área de x, ó, isso aqui, né, vai ser uma arruela, onde o raio menor, né, é essa altura aqui, ó, que é x ao quadrado, e o raio maior é essa altura aqui, que é x. Então, como é que fica a área de x? Fica a área do disco maior, que é π vezes x ao quadrado, que o raio é x, menos a área do disco menor, que é π vezes o raio ao quadrado, o raio é x ao quadrado. Então, coloco π em evidência, fica π vezes x ao quadrado menos x à quarta, que é o x ao quadrado. Então, o volume é dado pela integral de 0 até 1 de a de x dx. Mas o a de x é π vezes x ao quadrado menos x à quarta. Então, fica integral de 0 até 1 de π vezes x ao quadrado menos x à quarta dx. Posso passar o π para fora e calcular a integral de 0 a 1 de x ao quadrado menos x à quarta. Então, o primitivo de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, menos a primitiva de x à quarta, que é x à quinta sobre 5. Então, aplico isso aqui na variação de 0 a 1. Quando eu aplico em 0, vai zerar tudo. Então, basta aplicar em 1. Vai ficar aqui π, que multiplica 1 ao cubo sobre 3, que é 1/3, menos
1/5 sobre 5, que é 1/5, tiro o mínimo, dá 5. Então, faça essa continha aqui, obtenha aqui 2/5. Então, fica o volume igual a 2π sobre 15avos. Ok? Bom, agora vamos ao exemplo 5, que é encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região no exemplo 4, que é o exemplo anterior, em torno agora da reta y igual a 2, que é uma outra situação. Então, estou aqui, né, com a região gerada pela curva y igual a x ao quadrado e pela curva y igual a x, e vou aqui, ao invés de gerar em torno do eixo y ou do eixo x, a gente vai fazer a rotação aqui em torno da reta y igual a 2. Fazer a rotação em torno da reta y igual a 2. Bom, isso aqui vai gerar aqui uma espécie de xícara, né? E aqui virada aqui, onde aqui o x está variando aqui entre 0 a 1. Vou fazer um corte aqui com o x aqui entre 0 e 1. Como eu estou fazendo o giro aqui, fazendo a rotação aqui numa reta paralela ao eixo x, então eu vou fazer a integral em relação a x. Bom, aqui eu obtenho aqui uma arruela, eu preciso saber qual é a área dessa arruela aqui. Então, aqui é o eixo, né? Aqui é o centro dessa arruela, e aqui, o centro da arruela, eu preciso saber qual é a área, né, no ponto x. Então, vai ser a área em relação a x, vai ser a área do disco maior. O disco maior aqui tem raio 2 menos essa altura mínima aqui, né? Que é a posição aqui x ao quadrado. Então, fica 2 menos x ao quadrado. Então, fica π vezes 2 menos x ao quadrado. Essa área é maior. Menos a área menor, que é π vezes o raio menor. O raio menor vai até aqui, né? Que tem a altura x. Essa altura x aqui. Então, fica 2 menos x. O raio é 2 menos x. Então, fica 2 menos x ao quadrado. Então, como que fica o volume? Então, a área da seção transversal é π vezes 2 menos x ao quadrado. 2 menos x ao quadrado, né? Que é isso aqui, né? 2 menos x ao quadrado, menos π vezes 2 menos x ao quadrado, que é essa aqui. Então, como que fica o volume? É integral de 0 até 1 de a de x. Bom, posso colocar o π em evidência, né? Fica integral de 0 até 1 de 2 menos x ao quadrado, menos 2 menos x ao quadrado. Desenvolvo isso aí, ou seja, fica 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes x, mais x ao quadrado. Faço a distributividade aqui. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, menos 4x ao quadrado, mais x ao quadrado. Essa parte aqui. Menos, agora, 2 ao quadrado é 4, menos, esse menos aqui é 2 vezes 2 vezes x, 4x, mais esse aqui ao quadrado, x ao quadrado. Isso aqui dá 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, né? Esse aqui cancela com esse aqui. Fica menos 4x, essa aqui é x à quarta, né? Que é x ao quadrado. Menos 4x, então isso aqui fica igual a menos 4x ao quadrado, mais x à quarta, mais 4x, menos x ao quadrado. Então, fica menos 5x ao quadrado, menos x à quarta, mais 4x, que é isso aqui, né? Menos 5x ao quadrado,
mais x à quarta, mais 4x. Encontra a primitiva disso. A primitiva de x à quarta é x à quinta sobre 5, menos 5 vezes a primitiva de x ao quadrado, que é x à terceira sobre 3, mais 4 vezes a primitiva de x, que é x ao quadrado sobre 2. Aplico nos limites de integração de 0 a 1. Tem x aqui em todos os termos, né? Então, quando eu aplico em 0, vai zerar tudo. Então, basta aplicar em 1. Quando eu aplico em 1, fica π vezes 1 quinto, menos 5 terços, mais 4 sobre 2. π, que multiplica 1 quinto, menos 5 terços, mais 4 sobre 2. Tiro o mínimo aqui, faço essa conta, obtenho esse resultado aqui, que fica 8 sobre 15 avos. Então, o volume dá 8π sobre 15 avos. Bom, com isso, então, a gente tem condições aí de resolver aí os exercícios da seção 6.2. Então, nas próximas aulas, vamos resolver alguns exercícios e deixar aí os outros para vocês resolverem em casa para estudar para a prova. Ok? Então, vamos ficar por aqui.